students. Let's start a new class. But before, I want to show you something. You know, we are in quarantine, so we are at home and I'm at home. But sometimes I need to go out to go to the supermarket and I need to wear some mask. So I have two masks to show you. Look, I have this one that there are some pictures about London, and this one that there are some birds. So what is more beautiful? Which one is more beautiful? This one or this one? Which one is more beautiful? This is more beautiful than this one, or this one is more beautiful than this one? So let's think about. So let's begin. I want to show you a new content this class. So let's see. This is the first page of the unit 4 of our students book. This is the picture of the text, ok? But let's start with the content. Galerinha, essa é a página inicial do nosso livro, né? Da nossa unidade 4. E nós vamos começar com esse conteúdo, que é um conteúdo novo. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui tem a imagem que o nosso livro traz, mas a gente não vai focar nessa imagem, porque o nosso conteúdo, na realidade, é o comparativo. Então, nós estamos começando a unidade 4, Unit 4, e vamos estudar o comparativo. Eu coloquei essa abertura porque é o início da nossa unidade, mas a gente vai falar sobre esse texto em outro momento. Bom, os comparativos, eles são semelhantes à língua portuguesa. Nós temos 3 tipos de comparativos: o comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade, como em português. O que é o comparativo? Eu preciso ter 2 objetos ou 2 pessoas e a intenção de compará-los em alguma característica. Por exemplo, quando eu mostrei as máscaras, eu perguntei para vocês qual é a mais bonita. Essa é mais bonita do que esta? Ou esta é mais bonita do que esta? Lembram da pergunta que eu fiz em inglês? Porque a minha intenção era comparar as duas. Quando eu uso mais bonita que, eu estou usando um tipo de comparativo, mas a gente tem 3 tipos de comparativo. Então, vamos ver cada um deles passo a passo para vocês entenderem. Bom, o primeiro comparativo que eu coloquei aqui no slide é o comparativo de igualdade, comparative of equality. O que é o comparativo de igualdade? Eu tenho os 2 objetos e eu vou, numa determinada característica, dizer que eles são iguais. Eu poderia dizer que esta máscara é tão bonita quanto esta, certo? Eu estou dizendo que elas são iguais em beleza. Nós temos o comparativo de inferioridade, the comparative of inferiority, que eu vou dizer que ele é menos que. Então, esta máscara é menos bonita do que esta, certo? Menos bonita. Esse é o comparativo de inferioridade. Vamos retomar um pouquinho. O de igualdade eu vou dizer que é tão bonita quanto. O de inferioridade eu vou dizer que é menos bonita que. Prestem atenção nessas palavrinhas que são palavrinhas básicas. E o comparative of superiority eu vou dizer que é mais bonita que. Eu preciso do mais, certo? Então, a palavra-chave do comparativo de igualdade é tão quanto. De inferioridade é o menos. E o de superioridade é mais, certo? Isso é em inglês, isso é em português. Para a gente trazer isso para o inglês, a gente precisa saber como a gente diz tão quanto em inglês, menos que em inglês e mais que em inglês. E aí fecha, porque ela tem mais ou menos o mesmo princípio que a nossa língua. Então, galerinha, vamos ver um tipo de comparativo de cada vez, para vocês também absorverem bem. Eu coloquei aqui a definição do que são adjectives. Adjectives are words that describe people or things. São características de pessoas ou de coisas. Eu coloquei adjetivos, são palavras que descrevem pessoas ou coisas. São palavras que a gente usa para informar alguma característica. Isso é um adjetivo.
E para fazer os comparativos, a gente usa adjetivos ou advérbios, mas a gente vai focar agora nos adjetivos, certo? O primeiro é o comparative of equality. Bom, comparativo de igualdade eu vou dizer que é tão bonito quanto, tão feio quanto, certo? Esse tão quanto a gente usa a expressão as. No meio vai o adjetivo, no meio vai a característica. Então seria as beautiful as, se a gente tivesse já a característica. E existe uma outra forma, que é o so beautiful as, mas tem diferença de uso. As a gente usa para todas as situações e so as só para as negações. Nessa unidade a gente vai focar no uso de as, que também é a forma mais comum, certo? Então, comparativo de igualdade, retomando, a gente vai dizer que uma determinada pessoa, um determinado objeto é tão bonito, alto, feio, enfim, qualquer característica quanto o outro, tão quanto. Esse tão quanto é as, certo? Aqui tem 3 exemplos. Jill is as beautiful as Susie. Jill é tão bonita quanto Susie. E depois eu botei 2 frases negativas, uma usando as e na outra so as, para vocês perceberem a diferença de uso. Jill isn't as beautiful as Susie. Jill isn't so beautiful as Susie. Vejam que a primeira é afirmativa, a segunda é negativa, eu usei as em ambas, tranquilo. E o so só na negativa. Nós vamos focar, repetindo, galera, no uso do as, que é o uso mais comum. Por isso eu coloquei aqui tão quanto as. Vamos ver então o próximo slide. Nesse slide, turma, eu coloquei fragmentos para nós treinarmos o uso do comparativo de igualdade, do comparative of equality. Então eu botei Claire, botei is, que seria o nosso verbo, toda frase tem que ter um verbo, eu optei por usar is, já que Claire está no singular, e o outro fragmento Sally. Então a minha intenção é comparar Claire com a Sally. Adjetivos que eu vou usar são esses. Vejam que com esses fragmentos a gente consegue construir 5 frases, certo? No comparativo de igualdade. Mas o que está faltando aqui para ele virar o comparativo de igualdade? Aquela expressão que indica o comparativo de igualdade, que é as. Eu botei o significado para tirar dúvida caso, se porventura alguém não soubesse algumas palavras, mas eu queria chamar a atenção que nós temos a palavra beautiful, que eu traduzi como bonita ou bonito. Lembrem que pode ser bonito, mas não para homens. A expressão para homens a gente usa handsome. Ugly, feio ou feia. Short eu botei baixo e botei curto, porque quando a gente se refere a cabelo, a gente traduz como curto, né? E baixo se a gente está se referindo à estatura de alguém, por exemplo. Tall e funny. E agora vamos então para o comparativo propriamente dito. Bom, Claire is as beautiful as. Precisa mais um as do outro lado. Daí ficou Claire é tão bonita quanto Sally. Claire is as ugly as Sally. Claire é tão feia quanto Sally. Vocês viram que eu botei uma característica positiva e uma característica negativa, mas isso não nos interessa. O comparativo de igualdade é, neste item, nesta característica elas são iguais, ou nesta característica elas são iguais. Esse é o ponto. Então, comparativo de igualdade, numa determinada característica, eu digo que aquelas 2 pessoas ou aqueles 2 objetos são iguais. Nesse caso, são 2 pessoas com essas características, ok? Claire is as beautiful as Sally. Claire is as ugly as Sally. Viram, ó, a repetição do as para dar a ideia do tão quanto. No próximo slide, nós vamos ver o comparativo de inferioridade, the comparative of inferiority. Para ser inferioridade, eu vou dizer que aquela pessoa, aquele objeto é menos bonito, menos feio do que o outro. Lembrem, eu tenho que sempre ter 2 para comparar, ou 2 pessoas ou 2 objetos. Como é inferioridade, palavra-chave menos. Eu preciso do menos e o quê? Menos que
less than. Vejam que eu sempre deixo reticências aqui para marcar que aqui no meio a gente colocaria a característica, o bonito, o feio, então menos bonito que, less beautiful than. Menos feio que, less ugly than. E assim por diante. Less, a característica e o than. E assim a gente forma o comparativo de inferioridade. Retomando, de igualdade, tão quanto, as. De inferioridade, menos que, less than. Vamos ver o exemplo. Jill is less beautiful than Susie. Jill é menos bonita que Suzy. Vejam, é outro comparativo. A frase, o exemplo até é parecido com o anterior, só que o outro era igualdade e esse é inferioridade. Eu estou dizendo que ela é menos bonita. Então, eu usei o comparativo de inferioridade. Aqui são fragmentos, como a gente fez no outro, onde eu tenho Claire, eu tenho Sally, eu tenho is para formar o verbo, né? Para formar a frase, desculpa, um verbo para formar a frase, e a expressão que indica o comparativo de inferioridade. Então, nós temos agora Claire is less beautiful than Sally. Claire is less ugly than Sally. Claire is less short than Sally. E assim por diante. Cada uma delas, vocês percebam que a única mudança foi no tipo de característica que eu quis usar. Mas todas eu usei less, o than, para formar o comparativo de inferioridade. Vamos ver o próximo comparativo, o comparativo de superioridade, superiority. Galera, mesma coisa como em português, o comparativo de superioridade é mais que. Tranquilo, até aqui perfeito. Só que agora a gente tem um diferencial. No comparativo de igualdade só tem um tipo. A gente usa o as e pronto. Tem a opção do so, mas não é necessário, tranquilo. No comparativo de inferioridade, eu também só tenho um, less than. O comparativo de superioridade, que eu vou ter que dizer que é mais bonita que ou mais feia que, esse mais que, eu tenho duas formas. Eu tenho duas maneiras de dizer esse mais aqui. O que não muda, mas esse mais tem duas formas de dizer. E aqui é que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, nós temos mais que pode ser more than, e aqui no meio vai a característica, como a gente estava vendo nos outros. Olhem o exemplo. Jill is more beautiful than Susie. Só que nem sempre eu posso usar o more. Tem uma outra forma de dizer mais e não é opcional. A gente precisa entender a diferença entre as duas formas e saber fazer a escolha adequada, porque não é uma opção. Beautiful, como é uma palavra longa, ela é uma palavra que exige esse tipo de mais, more, certo? Então ficou more beautiful than. Mas nós temos também esse outro mais, que é ER, ER than. Esse ER é um sufixo, ele é um pedacinho que a gente coloca depois da palavra. Lembrem que o more ficava antes e separado. O ER, ele fica junto da palavra, ele é um sufixo, a gente coloca lá no finalzinho da palavra esse sufixo, grudadinho com a palavra que nós tínhamos como característica. Então, vejam o exemplo que eu coloquei. Jill is smarter than Susie. Smart é uma palavra curta. Como ela é uma palavra curta, eu não posso botar more, eu preciso usar esse ER, então fica smarter, smarter than. Se eu usasse o more aqui, ficaria incorreto. Ela é uma palavra curta, exige esse tipo de mais. Então, para a gente retomar, as palavras longas a gente precisa usar more, as palavras curtas a gente precisa usar ER. Eu sei que às vezes, quando a gente pensa palavras curtas, palavras longas, fica um pouco complicado. Porque, tá, como é que a gente vai saber se a palavra é curta ou se a palavra é longa? Algumas palavras são bem claras, quando vocês olham, vocês já conseguem identificar, poxa, ela é bem grande, tipo a palavra beautiful, a gente, só em olhar a gente já percebe o tamanho dela. Outras palavras a gente também olha e logo vê que elas são pequenas, tipo hot, tranquilo. Mas tem algumas palavras que ficam no tamanho intermediário e essas palavras causam dúvidas.
Então, quando acontecer essa situação das palavras que deixam dúvidas, a gente vai combinar e eu vou dar uma pista para vocês. Eu ajudo vocês a identificarem. Porque a regra diz que as palavras que são consideradas longas são algumas de 2 sílabas ou mais, e as palavras curtas, algumas de 2 sílabas ou menos. E aí, como é que vocês vão identificar a sílaba? A sílaba a gente aprende separando, pronunciando. Por exemplo, se eu pedisse para vocês separarem em sílabas a palavra palavra, vocês diriam palavra. A gente separa de acordo com o que a gente fala, de acordo com a nossa pronúncia. Em inglês acaba não sendo tão simples assim, porque nem sempre a gente sabe pronunciar todas as palavras. Então ficaria mais complicado para vocês contarem o número de sílabas. Por isso a gente vai combinar dessa forma. Quando forem palavras que deixam dúvidas, eu dou uma dica para vocês. Ou a gente sublinha, a gente conversa daí e combina sobre isso, tá? Mas eu dou uma dica para vocês não se preocuparem. Vamos ver então algumas situações, como a gente fez com os outros comparativos, né? Vejam, eu coloquei um sujeito, verbo, Peter is, Suzy is, Alice is. Aqui eu coloquei algumas características para essas pessoas e aqui a outra pessoa que está sendo usada para comparar. E na primeira linha eu comparo Peter com Paul, na segunda Suzy com Carol, Alice com her sister, e a característica que eu uso é essa. Como são adjetivos longos, o título diz long adjectives, nós precisamos usar more. Não dá para botar o ER no fim, não pode, tem que ser more. Então eu preciso usar more than. Então vem more, a característica, e o than. Essa parte de usar o more, eu acho que fica tranquilo porque ela segue o mesmo critério do less, do as, então não tem dúvida. Então vejam, Peter is more handsome than Paul, Suzy is more beautiful than Carol. Lembra da história da máscara que eu coloquei no exemplo? More beautiful than, porque beautiful é uma palavra longa, eu usei o more beautiful than. Mas quando as palavras forem curtas, a gente não vai poder usar esse more, é isso que a gente vai precisar fixar agora. No próximo slide, eu coloquei exemplos, só que agora com palavras curtas. Vejam, eu usei um sujeito para comparar com outro, né? Com outra pessoa, então Peter e o Paul, de novo eu estou comparando, só que eu troquei os adjetivos. Então, agora eu tenho adjetivos curtos, eu não posso mais usar o more. Se fosse na outra situação, a gente colocaria o more aqui na frente. Agora eu não posso, eu preciso usar ER. Então, vejam como é que fica. O short vai dar lugar a shorter. Vejam, eu coloquei todos com ER no final e ficou mais baixo, mais rico, mais velho, menor, mais jovem. Perceberam? Todos com ER no final porque são palavras curtas. Então, Peter is shorter than Paul. Aqui segue a mesma regra, ok? Vamos ver, my coffee is hotter than yours. O que apareceu aqui? Vejam que eu botei um T bem grande e com letra maiúscula para chamar a atenção de vocês. Lembram das regrinhas que a gente estudou quando a gente estava vendo o passado? Quando a gente ia acrescentar o ED, que também era um sufixo, a gente tinha algumas regrinhas. Na maioria das situações a gente botava o ED, mas tinha algumas situações que tinham umas regrinhas que a gente precisava prestar atenção. Aqui seguem as mesmas. Nosso mais é o ER, mas em algumas situações a gente precisa prestar atenção naquelas regrinhas. Então, aqui a gente tem CVC, consoante, vogal, consoante. Portanto, a última consoante precisou repetir. Ficou hotter. Claro que esse T grande marcado aqui é só para chamar a atenção de vocês. E na última eu botei easier. Se vocês lembrarem, vamos voltar no slide só para eu mostrar, a palavra que tinha o adjetivo era easy, com Y. Lembrem do sinalzinho amarelo, quando a gente acha um Y, sinal de alerta. A gente precisa ver o que vem antes dele. Opa, vem uma consoante. Se viesse vogal não me importaria, mas vem uma consoante. Portanto, eu preciso tirar aquele Y e botar o I no lugar dele, para depois botar o R. Então ficou easier, porque antes do Y tinha uma consoante. Aqui são as regrinhas que eu acabei de explicar para vocês, ó.
do CVC, que diz, repete-se a última letra, depois acrescenta-se o ER, né? Quando é o CVC. Consoante com Y, tira-se o Y e acrescenta-se IER. E por último, eu coloquei uma regrinha para as palavras irregulares, para os adjetivos irregulares. O que são esses adjetivos irregulares? São aqueles que não seguem a regrinha. Independente de tamanho, não interessa para nós se é grande, pequeno, eles não vão aceitar o more nem o ER. Isso funciona como em português. Nós não podemos dizer mais grande, mais pequeno, certo? A gente diz maior, menor, são adjetivos irregulares. Assim como as palavras que a gente vai ver agora aqui no inglês, que são bom e mal, certo? E ruim. Eu tenho good, bom, eu não digo em português mais bom, em inglês também não. E o bad, ruim, eu também não digo mais ruim em português, eu digo pior, e em inglês também. Então, good fica better e bad fica worse, certo? São formas irregulares. Essas duas expressões a gente precisa memorizar, porque elas não respeitam as regrinhas. Então, não dá pra gente acrescentar simplesmente ER e nem botar o more. Turma, aqui tem uma atividade. Eu coloquei para vocês 3 tabelinhas aqui nos slides. Vocês têm a opção de fazer apenas uma se preferirem. Deixa eu só abrir aqui. Esse meu computador está um pouquinho lento. Ó, a tabela é essa. A ideia é que vocês completem a tabela. Como é que a gente vai fazer? Pegamos as palavras que estão aqui, são adjetivos que estão presentes no nosso livro. No lado a gente bota o significado e nas colunas seguintes a gente vai transformar essa palavra em comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Não precisa escrever frase, a gente só vai pegar long e vai pegar o comparativo de igualdade aqui e vai transformar esse long num comparativo de igualdade. Seria as, long, as. Inferioridade, less, long, than. E de superioridade, como ela é uma palavra curta, vai ficar longer than. E assim com cada uma das palavras. São 3 tabelinhas aqui, mas vocês podem fazer em todas na mesma sequência, se preferirem. Nessa primeira, todas são palavras curtas. Na segunda, eu tenho algumas palavras curtas e algumas palavras irregulares, então prestem atenção, mas a produção, a atividade é a mesma. A tradução, o comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. E na última eu coloquei as palavras longas. Bom, gente, vamos só retomar uma coisa, significado ok, mesma coisa que nas outras situações. O comparativo de igualdade não interessa para nós se a palavra é curta ou longa. Comparativo de inferioridade também não interessa para nós se a palavra é curta ou longa. Nossa preocupação é só aqui no comparativo de superioridade, tá, galera? Palavras curtas a gente vai ter que colocar ER e palavras longas a gente vai usar more. São essas as duas possibilidades de fazermos o comparativo de superioridade. Aqui tem mais uma atividade. Essa atividade tem a ver também com a leitura e compreensão de texto, tá, galera? Olha só, eu coloquei uma imagem e coloquei algumas frases. O que eu quero? Que vocês leiam minhas frases, analisem a imagem e vejam se as minhas frases são verdadeiras ou falsas. E daí escrevam true or false. Como é que vocês vão fazer? No caderno eu gostaria que vocês copiassem as frases e só botassem a resposta, true or false. Não precisa daí se preocupar que a imagem não vai estar no caderno, certo? Então, façam a tabela e abaixo já passem para essa atividade. Ó, são 7 frases. 8. Isso, 8. São 8 frases. Para vocês copiarem e botarem true or false. Por último, nós temos ainda no caderno
essa atividade, o que eu peço? Reescreva as sentenças usando o comparativo de inferioridade, mantendo o mesmo sentido. Vejam, eu escrevi I'm not as smart as Suzy. Eu não sou tão esperta quanto Suzy. Se eu não sou tão esperta quanto Suzy, eu sou menos esperta que Suzy, certo? Então eu vou ter que usar o comparativo de inferioridade para dar essa mesma informação. E eu vou precisar usar o less than. I'm less smart than Suzy. Para conseguir usar o comparativo de inferioridade e deixar no mesmo sentido. Aqui no ladinho eu coloquei o menos que, para ajudar vocês a lembrarem que o menos que é o comparativo de inferioridade, e em inglês, less than. Assim, a gente fecha as atividades do caderno, mas nós temos algumas atividades nos nossos livros. Então, nos livros, eu gostaria que vocês fizessem Student's Book, page 37, exercise 1. Page 36, exercise 1. Page 37, exercise 1, 2, 3 and 4. Page 38, exercise 5, 6 and 7. Depois vamos para o workbook, pages 21, 22 and 23. E essas respectivas atividades. Aqui na 22, eu coloquei o comparativo de superioridade porque os enunciados não estão muito claros. Eles botam comparação 1, comparação 2, e para evitar que vocês confundissem, eu escrevi o superioridade aqui, superiority. Na 23, eles pedem para a gente usar o comparativo de igualdade, então eu escrevi o equality aqui para ajudar vocês a lembrarem disso. Galerinha, quem tem livro faz no livro, quem ainda está sem livro, abre o livro online e responde no seu caderno. Coloca o número da página, o livro que está fazendo e o número da atividade. E assim a gente encerra a nossa aula. Espero ter conseguido passar tudo direitinho para vocês, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente corrige as atividades e eu vou tentar tirar algumas dúvidas que possam ter surgido. So, students, bye bye, see you, kisses.